Meus irmãos e minhas irmãs, domingo, dia do Senhor, dia da ressurreição, dia de nossa Páscoa semanal. Acolhamos os ensinamentos que o Evangelho de hoje nos traz, o Evangelho segundo São João, capítulo 6, versículos de 1 a 15. Nesse 17º domingo do tempo comum, o Evangelho nos narra o relato do milagre da multiplicação dos pães. Milagre que recorda que Jesus é aquele que sacia a nossa fome, também a nossa fome de Deus. A multiplicação dos pães também prefigura, meus irmãos e minhas irmãs, o sacramento da Eucaristia, sacramento onde o Senhor se doa a nós como alimento para fortalecer a nossa vida de fé. Do Evangelho de hoje podemos colher 3 lições, 3 ensinamentos e convites que o Senhor nos faz. Se nós também desejamos que o Senhor opere milagres na nossa vida, como realizou o milagre da multiplicação dos pães, se nós desejamos que o Senhor opere milagre em nossas vidas, devemos estar atentos a esses 3 ensinamentos do Evangelho de hoje. Primeiro ensinamento: para realizar o milagre da multiplicação dos pães, o Senhor precisou da partilha, precisou da vitória sobre o egoísmo. Para o milagre acontecer, foi preciso que um menino que possuía os pães e os peixes tivesse a coragem de oferecê-los. Sem a partilha e com o egoísmo, o milagre não teria se realizado. O menino ofereceu o pouco que possuía, e mesmo o pouco que possuía, o Senhor fez muito, o Senhor fez suficiente. Também nós somos chamados a partilhar, às vezes até o pouco que nós temos, para que Deus o transforme em muito. O segundo ensinamento é que, antes do milagre acontecer, Jesus fez com que as pessoas se sentassem em grupos. Para o milagre acontecer, nós também devemos aprender, meus irmãos e minhas irmãs, a conviver com os demais, a sentar, a ouvir, a partilhar a vida. Ninguém se salva sozinho, ninguém é cristão sozinho. Nós devemos estar em grupos, porque o Senhor nos fez igreja, nos fez família, nos fez comunidade. O segundo chamado que o Senhor nos faz é a vencer o nosso isolamento, a vivermos em comum, comunidade. E o terceiro ensinamento, já ao final do Evangelho, Jesus manda recolher todos os pedaços para evitar desperdício. Se nós também queremos a graça de Deus, o milagre de Deus, os dons do Senhor em nossas vidas, nós devemos aprender que a graça de Deus, os dons de Deus, tudo aquilo que Ele nos concede, não podem ser desperdiçados, não podem se perder. A graça que o Senhor nos concedeu não pode se perder. Os dons que o Senhor nos concedeu não podem se perderem. Devem estar a serviço. Vencer o egoísmo, viver em comunidade, evitar o desperdício, são os 3 convites que o Senhor nos faz no Evangelho de hoje. Acolhamos as 3 sementes. Primeira semente, versículo 11. Jesus tomou os pães, deu graças e os distribuiu aos que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. A palavra, o dom de hoje, meus irmãos e minhas irmãs, é partilha. Partilha que nós devemos viver, partilha que nós devemos a cada dia oferecer. Os dons que nós temos devem estar a serviço. Terceira semente. Eu sei partilhar o pouco que eu tenho com generosa caridade? Eu sinto que os dons que Deus me deu estão sendo colocados a serviço da salvação de todos? Esse é o nosso chamado, esse é o convite que o Senhor nos faz. Partilhar o que temos a serviço da salvação de todos. Meus irmãos e minhas irmãs, bom domingo, meu abraço, minha oração para todos vocês. E neste domingo, minha bênção. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.